O meu nome é Marçal de Menezes Paredes. Eu sou professor de História da faculdade, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação de História da PUC, da Escola de Humanidades da PUC. Eu fiz doutorado na Universidade de Coimbra e recentemente tive como professor visitante do Harriet Tubman Institute for Africa and its Diaspora da York University, em Toronto, Canadá. Eu tenho desenvolvido pesquisas sobre a história da África, particularmente nos países de expressão portuguesa, e sua relação com Portugal, nos últimos 15 anos, e tenho tido o prazer e o privilégio de poder, nesse contexto, ter orientado já algumas teses de doutorado e muitas dissertações de mestrado, onde o foco foi exclusivamente, particularmente, a história dos países africanos de expressão portuguesa. Bom, para qualquer reflexão que se possa, qualquer início de debate, qualquer início de pensamento sobre a África, é fundamental que a gente estabeleça a importância da discussão sobre a diáspora africana na América, sobre a temática da história africana no Brasil, enquanto um mecanismo muito necessário de democratização do ensino de história, de democratização dos processos de prestígio social, do imaginário social e de ampliação do debate, do acesso, digamos assim, às melhores quadros, não só no serviço público, mas também na iniciativa privada. Acho que nós temos um efetivo, né, um importante passo dado a partir da publicação da Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da África e o ensino da cultura afro-brasileira nas universidades públicas, privadas e comunitárias. Eu faço parte, num certo sentido, desse próprio processo. Contudo, acho que até a minha história pode fazer sentido uma certa relação que se pode estabelecer. Quando eu saí para fazer o doutorado, ninguém falava de história da África no Brasil. Quando eu voltei do doutorado, a história da África estava na moda. Eu fui professor visitante, professor substituto, logo que cheguei no doutorado, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, aqui em Porto Alegre, e justamente no contexto onde a Universidade Federal estava discutindo e depois aprovando o sistema de cotas raciais para ingresso no vestibular. Então, particularmente, parte da minha perspectiva sobre a história da África e sobre a minha concepção e a maneira como eu tenho desenvolvido pesquisas e aulas sobre a África, ela parte justamente dessa diferença entre a África que eu aprendi fora do Brasil, particularmente com os meus amigos e colegas de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, da Guiné-Bissau, e depois com o meu retorno para o Brasil, com o impacto e a percepção que eu tive da forma como o ensino de história da África e agora das disciplinas chamadas de relações étnico-raciais, né, no Brasil tem sido discutida. E dizendo isso, eu quero, inicialmente já postar, né, colocar uma peculiaridade, digamos assim. Eu acho que nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque a disciplina de História da África e a temática de História da África, ela é muito importante, ela é fundamental, por todos os motivos que eu falei e por outros tantos, mas ela também é perigosa. É perigosa no sentido da gente usar o ensino e as práticas sociais e as vivências identitárias africanas como um mecanismo para resolver os nossos problemas no Brasil. O que eu quero dizer com isso? A história da África, o continente africano é muito variado, a história da África ela não pode ser pensada como um predicado da história dos problemas do racismo no Brasil, ou do racismo nos Estados Unidos. A história da África ela não pode ser entendida como um instrumento para tratar dos processos de democratização da sociedade brasileira. E eu sou o primeiro a levantar a mão, denunciando o racismo e as fragilidades da nossa democracia e a necessidade de desenvolvimento do nosso ensino em várias frentes. Mas o que é fundamental é estabelecer que a África, como história,
Os povos africanos, como sujeitos históricos, eles têm razão de ser per si. Eles devem ser pensados também dentro das complexidades dos paradoxos humanos que fazem parte da história não genérica e geral do continente como um todo, mas de diferentes povos, de diferentes países, de diferentes regiões dentro do continente africano. A primeira questão que se deve chamar ao debate, que se deve salientar, na minha opinião, diz respeito à própria dimensão do continente africano. Pouca gente no Brasil percebe, ou tem, claro, né, tem consistentemente consolidado o tamanho da África. A África é maior que a Europa, a África é maior que a América Latina, a África é maior que a Europa e a América Latina juntas. Contudo, ninguém no Brasil, e particularmente aqui no Rio Grande do Sul, iria dizer que um italiano na Europa é a mesma coisa que um sueco, que um português é a mesma coisa que um francês, que um grego é a mesma coisa que um britânico, que um alemão é a mesma coisa que um espanhol. Nós sabemos essas diferenças, nós sabemos até mais. Nós sabemos que os italianos do Sul são diferentes dos italianos do Norte. Nós sabemos as diferenças internas dentro da Espanha. Nós sabemos uma série de coisas da Europa, porque o nosso imaginário social, o impacto de todos os processos educativos no Brasil, sempre tiveram o peso do eurocentrismo, sempre tiveram o impacto da forma como o eurocentrismo classificou prestígios sociais ao longo da própria escala e do sujeito histórico com que se contava a história chamada geral. Só que essa história geral é uma história absolutamente parcial, regional e até seletiva. Então, quando a gente fala da necessidade de romper com o eurocentrismo, é fundamental, e isso tem sido feito, muito bem feito no Brasil, inserir os sujeitos históricos fora da Europa, não europeus. Mas, talvez não seja exatamente bem percebido ainda no Brasil, o como que pensar essas múltiplas faces, essas múltiplas memórias da história dita geral, implica, inclusive, um processo de cuidado, de sofisticação para o detalhamento das escalas historiográficas e como se deve, por exemplo, estabelecer a priori, na minha opinião, que não é porque por exemplo, falando apenas da África, a chamada África Austral, a África subsaariana, não é porque todos, ou majoritariamente dos povos da África subsaariana sejam negros, ou foram classificados como tal, tem história parecida, tem percepção de mundo parecida, tem manifestações religiosas, estruturas de parentesco, relação com o resto do mundo de maneira parecida. Por exemplo, no caso, somos aqui brasileiros e latino-americanos, né? Nenhum de nós no Brasil, salvo honrosas exceções, iria se sentir familiarizado com uma cerimônia ritualística religiosa quechua, no Planalto Andino. Nenhum de nós aqui, ou mesmo dentro mais do Cone Sul, existem as diferenças muito, muito nítidas e muito simbolicamente importantes, politicamente importantes, por exemplo, das etnias Mapuche entre o sul do Chile e o sul da Argentina. Ora, se entre o sul do Chile e o sul da Argentina existem uma etnia que tem a sua visão de mundo, a sua cosmologia, e que tem relações, inclusive, dissonantes e até conflituosas, seja com a Argentina, seja com o Chile, não há motivo algum para a gente pressupor que na África essas coisas não existam. A não ser que nós queiramos efetivamente contar a história da África pelo pressuposto do colonialismo. E o colonialismo é o responsável pela racialização da história da África. O colonialismo é responsável pela estruturação de uma gramática social hierarquizadora, hierarquizante, e que, a despeito da imensa variabilidade de pessoas, com as suas distintas classificações sociais, homens, mulheres, crianças, mais velhos, adultos, jovens, conservadores, progressistas, etc., religiosos, identidades, autoridades políticas, autoridades civis, gente do mundo
do comércio, gente do mundo mais rural e agrícola, todas essas diferenciações, tudo isso foi exclusivamente juntado num grande pacote político e ideológico que foi estruturado pelo conceito de raça. Então, a primeira coisa que eu gostaria, a segunda coisa então, que eu gostaria de dizer é que, sim, os africanos devem ser pensados além do conceito de raça. O conceito de raça é redutor, ele é reducionista e ele é oriundo, quero frisar isso, da perspectiva colonialista e até do eurocentrismo que nós queremos tão corretamente combater. Então, me parece que essa é uma questão também relevante. Vejam só, no continente africano, nós podemos dizer, sem medo de errar, que existem mais de 2.000 línguas sendo faladas atualmente. Quem fala língua, fala cultura. Quem fala língua, fala cultura e fala a própria percepção da realidade material. Fala das próprias diferenciações do processo de assimilação e até de classificação da materialidade enquanto signos linguísticos. Portanto, essas 2.000 línguas africanas, elas dizem respeito a 2.000 línguas, maneiras de assimilar a realidade social, classificá-la, transformá-la em conhecimento e difundi-la, né? Dispersá-la enquanto comunicação e até consolidá-la enquanto memória social. Vejam, a dificuldade e a diversidade africana, ela é incrível. Trata-se de um continente absolutamente complexo, variado e com uma historicidade enorme. Obviamente, todos sabemos, mas talvez não tiramos as devidas conclusões, o ser humano, o Homo sapiens, vem da África. E há uma longa historicidade de diferentes povos no continente africano e que não começam com o colonialismo europeu, não começam com o anticolonialismo, não começam com as independências, não começam sequer com os primeiros contatos dos europeus com os africanos. Antes, muito antes da chegada dos portugueses na costa atlântica, ou mesmo no Mediterrâneo, podemos pensar emblematicamente na tomada de Ceuta, né, norte do Marrocos, 1415, pela Armada Portuguesa, e depois todo o processo de circunnavegação, ainda no final do século XV, e depois, obviamente, século XVI adentro, muito antes da chegada dos portugueses, os povos africanos demonstram e manifestam uma profunda historicidade, uma profunda mudança, ou seja, reconversões, reconfigurações identitárias. Eu vou dar 2 exemplos básicos aqui. É fundamental que se estabeleça, por exemplo, a grande imigração dos povos banto, do norte ou do noroeste do continente africano, basicamente ali em torno da região do que hoje é Nigéria, Camarões e assim por diante, para toda a parte da África Austral, para toda a parte do centro da África Austral, próximo ao que é hoje Angola, Zâmbia, Zimbábue e Moçambique, e mesmo para sul do continente, abaixo, né, onde é a Namíbia, a África do Sul, Botsuana, etc. Acontece que, justamente por aquela preocupação muito brasileiríssima da Silva, de pensar a África a partir do Brasil, a própria antropologia brasileira, ao longo do século XX, acabou criando categorizações que desdobram e que desviam e que reduzem a variabilidade do continente africano. Uma das categorias delicadas e que eu critico muito, porque trata-se de um olhar colonialista brasileiro e que não respeita a diversidade africana, é aquela que trata os povos banto como etnia. Não existe etnia banto. O banto é um tronco linguístico. O banto como se fala povos banto, quer dizer que são povos que comungam da mesma estrutura do tronco linguístico banto. É tal como se fosse o latim na Europa. Mas atenção para o detalhe. Línguas latinas são o romeno, o francês,
o espanhol, obviamente o português e todos os desdobramentos da diáspora, né, dessa língua latina na América Hispânica e na América Portuguesa. Nós falamos português, mas o português não é igual ao português de Portugal. Isso tudo estaria dentro de povos latinos, se nós respeitássemos o mesmo tipo de classificação, tal como usamos a ideia do povo banto. Vejam, se falássemos povos latinos, a gente estaria apagando as diferenças das Guianas, da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do México, do Paraguai, do Brasil, da Espanha, de Portugal, da França, da Romênia, da Argentina, do Chile, etc., tratando todos como se fosse uma coisa só. Até podemos dizer que, do ponto de vista do tronco linguístico, existem coisas semelhantes, mas olha quantas diferenças são colocadas por baixo do tapete, são apagadas quando se trata neste tal grau de escala abstrata. E essa questão da abstração é outra coisa que é fundamental de se estabelecer. Essa abstração, ela é livresca. Essa abstração, ela é intelectualista. Os povos bantus se diferenciam entre si. Vou dar um exemplo que me é mais caro e tenho, inclusive, aprendido com um orientando meu, Celestino Pereira Fernando, moçambicano, da etnia Shona. E nós temos feito aqui na disciplina de História da África, semestre passado, uma experiência incrível. O Celestino fala 8 línguas. E nós fizemos um parágrafo muito, muito básico em português, e o Celestino traduziu em 5 das 8 línguas que ele fala. E do ponto de vista gramatical, do ponto de vista ortográfico, do ponto de vista do nome das coisas, né, das etimologias, mesmo dentro de Moçambique, onde se fala em torno de 24 a 27 línguas diferentes, em Moçambique apenas, existem muitas diferenças entre as línguas, e quem fala as línguas do norte de Moçambique não entende as línguas do centro de Moçambique. E não entende as línguas do centro de Moçambique, não entendem as línguas do sul de Moçambique. Contudo, todas essas mais de 20 línguas estão dentro do tronco linguístico banto. Dentro de Moçambique, essas diferenças são fundamentais. Então veja como eu já não estou falando mais da África comunidade e nem sequer de Moçambique comunidade. Estou falando das diferentes regiões do país Moçambique. E dentro dessas próprias etnias, são subdivididas em várias comunidades ou tribos com sotaques e com dialetos muito particulares. Há etnias que, do ponto de vista dos estudos etnológicos, são uma coisa só, mas do ponto de vista da vivência das pessoas e até da língua e do significado que elas falam, que atribuem umas às outras e à realidade que as circunda, há etnias que são divididas em mais de 15 subgrupos. Veja que este olhar brasileiríssimo para a África, se nós não tomarmos cuidado em tratar das imensas diferenças existentes dentro de cada país, dentro de Angola, dentro de Moçambique, dentro da Namíbia, dentro da Zâmbia, dentro do Zimbábue, dentro da Tanzânia, e das diferenças entre eles, que também são coisas absolutamente irrelevantes, nós talvez corramos o risco de, a despeito da publicação da lei e do esforço de vários intelectuais e professores abnegados sobre o ensino de história da África, transformar a África numa África que mais responde aos problemas do Brasil do que efetivamente resolve entender um continente extenso, amplo, variado e com uma historicidade incrivelmente grande. O outro exemplo da historicidade africana diz respeito à própria expansão islâmica. A expansão islâmica, a partir do século VII, século VIII, ela vai se dar não só para norte, né, na Península Ibérica, todos falamos da presença islâmica por mais de 7 séculos na Península Ibérica, não só a norte para a Península Ibérica e em direção ao Oriente, passando inclusive pela Índia, no grande Império Mughal, chegando até a própria Indonésia. Mas a expansão islâmica ela também vai ir para sul, do Oriente Médio
para o sul da África. Você passando ali pelo Egito e descendo. No Egito, no Sudão, Sudão do Sul, no Ruanda, no Quênia, na Tanzânia, em Moçambique, nós podemos estabelecer diálogos importantíssimos daquilo que pode ser chamada de cultura Swahili, uma cultura e uma língua misturada, crioula, né, mista, meio arabizada, meio africana, uma língua de trato comercial e de expansão do culto corânico, do culto do Alcorão, e que vai aos poucos islamizando essas sociedades da costa do Oceano Índico. Vejam bem, a África não é só o Oceano Atlântico, a margem do Atlântico, que aponta para o Brasil. A África também é a parte do Oceano Índico, a margem do Índico, que aponta para o Oriente Médio, que aponta para a Índia, que aponta para a China, que aponta para a Austrália, para a Indonésia. Essa margem do Oceano Índico, até provavelmente a metade de Moçambique, ela tem uma presença islâmica extremamente longeva e anterior à chegada dos portugueses. Anterior à chegada dos portugueses. Para dar um exemplo, que articula, né, que faz uma analogia com a própria história do Brasil, quando supostamente teria chegado Pedro Álvares Cabral, no 1500, né, abril de 1500 na América, o Cabral não voltou para Portugal, ele foi até Calicut, na Índia, porque os portugueses estavam interessados em estabelecer contato com a Índia. Ora, neste contexto desta viagem, eles passaram pelo canal de Moçambique entre o continente africano e a ilha de Madagascar e estabeleceram contatos ali naquela região que depois fica conhecida como Ilha de Moçambique e hoje é o norte de Moçambique. Ora, esta parte toda de Moçambique, dos primeiros contatos portugueses, eles estabeleceram já diálogo com comerciantes árabes islâmicos que faziam comércio de marfim, faziam comércio, inclusive comércio de escravos. Toda esta região era manifestada, a região do chamada configuração do Índico, que articula norte de Moçambique, o sultanato de Zanzíbar, Quênia, com o Oriente Médio, com Omã, e depois com a própria Índia, isso tudo fazia parte de um grande sistema que vinculava comércio, parentesco e o culto corânico e a islamização. Então, os portugueses, efetivamente, vão deixar naquela margem do rio Zambeze, por exemplo, em Moçambique, mais ou menos no centro de Moçambique, alguns aventureiros, quase como se fossem aqueles lançados, né, que é um personagem importante desses contatos portugueses com a África, e esses caras vão acabar se africanizando, se entronizando na própria estrutura de parentesco e construindo verdadeiros feudos luso-africanos, mas completamente independentes de Portugal. E que também vão acabar trabalhando com o tráfico de escravos, de marfim e de ouro que vendiam para os comerciantes islâmicos. Nesta parte norte de Moçambique, depois com o próprio sultanato em Zanzíbar, e indo para cima no continente africano, dialogando com a Índia e com o Oriente Médio, como eu falei. Quer dizer, nada dessa África, ela tem a ver com a história do Brasil. Ou pelo menos, muito pouco. Os portugueses mesmo, quando resolvem consolidar a ocupação colonial em Moçambique, isso vai se dar, atenção para o detalhe, no contexto do Marquês de Pombal. Portanto, segunda metade do século XVIII. É aí, só aí, que a ilha de Moçambique e as ocupações muito embrionárias, muito ganglionárias no litoral do Oceano Índico de Moçambique vão deixar de ser administradas pela chamada Índia Portuguesa, que era sediada em Goa, na Índia. Quer dizer, há toda uma outra história que configura, por exemplo, as memórias sociais dessas populações. O exemplo que eu estou dando é da própria história de Moçambique. A própria ocupação colonial portuguesa, e isso vale para a margem do Índico, mas vale também para a margem do Atlântico, ela é completamente filha, né, oriunda dos processos históricos no século XIX, diria até mais, no finalzinho do século XIX e até início do século XX.
E há aqui uma outra coisa que distancia a história do Brasil e a história da África. E veja, a minha preocupação é sempre em estabelecer estas diferenças entre a história brasileira e a história africana para tratar com respeito, com consideração filosófica e ética, com reconhecimento da riqueza e da complexidade das memórias africanas, tratar a África como sujeito histórico per si, e não lê-la a partir do Brasil. O domínio colonial, do ponto de vista português, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista militar e do ponto de vista da estruturação e da imposição de regras de governamento populacional e de classificação social, ele data da segunda metade do século XIX em diante. Mas, particularmente, de forma intensiva, ele vai se dar a partir ali das últimas 2 décadas do século XIX, em torno da Conferência de Berlim, 1884 e 85, até o final da Primeira Guerra Mundial. Tem autores que falam que as chamadas guerras de ocupação, que é guerras de batalha de estruturação do colonialismo moderno português, não só em Angola, como em Moçambique, tem autores que falam que isso vai ser depois da Primeira Guerra Mundial, no entre guerras. E aí há uma terceira dimensão que distancia a maneira como nós pensamos a África, made in Brazil, do que a África como foco de pesquisa e de estudo histórico, antropológico, filosófico, religioso, etc. É justamente a própria história do escravismo. E aqui há uma questão importante. A história do colonialismo português na América é uma história diferente da história do colonialismo português na África. Por quê? Porque no colonialismo português na América existiam duas questões, 2 elementos que são fundamentais para a gente pensar a própria estruturação econômica do engenho de cana-de-açúcar, por exemplo, mas também das charqueadas, aqui na região sul do Rio Grande do Sul, que é a elite que era estrangeira, que era metropolitana portuguesa, e o braço do trabalho escravizado, do trabalho formal, forçado, que é também estrangeiro, vindo do continente africano. Neste contexto, até a independência do Brasil, e mais um pouco, inclusive, o interesse português na África não era de ocupação colonial, era apenas de comércio de escravos. Então, a história do colonialismo, da presença militar, administrativa e da gestão colonial do Brasil na América, ela não bate com a gestão colonial, administrativa e geopolítica das fronteiras, por exemplo, das colônias portuguesas na África. Ao contrário, é só depois da independência do Brasil que o olhar português vai tentar criar, e agora eu cito de maneira literal, criar novos Brasis em África. Então, a gente não pode assumir como característica historiográfica, com fatores explicativos que usamos para pensar os portugueses na América do Sul, para pensar a relação dos portugueses na África. A própria história do escravismo atlântico, ela remonta a questões bastante complexas, e uma delas, por exemplo, é a necessidade que os próprios escravistas, que os próprios mercadores de escravos tinham de estabelecer diálogo e contato comercial, fomentando guerras interestatais na África, intertribais, fomentando desavenças, mas necessitando de intermediários africanos, intermediários, às vezes, mestiços, intermediários que estabeleciam o transporte de pessoas escravizadas no continente, no interior do continente, quase sempre oriundas de guerras, oriundas de conflito, e depois transportar essas pessoas. É bom lembrar, não havia autoestradas, caminhão, ônibus e nada disso, né? Nós estamos falando de um transporte terrestre, pedestre, né?
e que esse transporte, às vezes 300, 400, 500 quilômetros para o interior do continente, ele se dava até as margens, por exemplo, da Baía de Luanda, em Angola, ou em Benguela. O que isso significa? Isso significa que essas pessoas escravizadas, vejam, não há escravo. Escravo não é identidade. Escravo é condição política. As pessoas não são escravas, elas são escravizadas. A identidade delas é outra. A identidade delas é relativa ao enquadramento, à escala cultural e linguística que elas pertencem. Essas pessoas escravizadas, como prisioneiros, né, elas tinham que ser transportadas e nesse meio do caminho, dessa grande transporte, né, dessa grande viagem para transporte, obviamente que essas pessoas tinham que ser guardadas, então tinham gente para guardar elas e tinham que ser alimentadas, inclusive a água tinha que ser dada a elas. Nesse meio do caminho haviam vários sobados, né, régulos, reis, autoridades políticas e religiosas que estabeleciam diálogo com essas caravanas de comércio de pessoas escravizadas, já vendidas, transportadas como escravos, e que forneciam alimento, e que, portanto, indiretamente, dialogavam com esse comércio de escravos. Há uma outra questão que é fundamental, e há aqui um debate interessantíssimo. Os portugueses e os relatos, não só portugueses, os próprios missionários católicos e outros, desde o século XVI, século XVII, eles relatam a mortandade desses missionários brancos, dos portugueses, por causa das doenças endêmicas, seja da malária, seja da doença do sono. Como é que isso vai ser resolvido? Isso só é resolvido com a descoberta do quinino. A descoberta do quinino é que vai propiciar que os europeus, que os não africanos, consigam entrar para dentro do território. Só que a descoberta do quinino se dará no final do século XVIII e só vai ser implementada de maneira mais difundida no metade do século XIX. Ou seja, o que isso mostra para a gente? Que a própria relação entre esse comércio de gente escravizada do litoral para o interior, onde eles foram majoritariamente aprisionados, ela tinha que se dar por pessoas adaptadas ao local. Então, o que é fundamental também de estabelecer é que, se é verdade, e é muito verdade, que reis e rainhas, gente nobre, de diferentes escalas identitárias e políticas do continente africano, foram vendidas como escravos na América, foram escravizados na América, também é verdade que elites africanas comungaram, adaptaram-se e até trabalharam no mesmo processo de compra e venda de pessoas como escravos, né, tratando essas pessoas como escravos. Então, há uma outra questão que é por trás aqui, a própria movimento de identidade e a própria concepção de um panafricanismo, ele não pode ser aplicado nessa história do século XVII, século XVIII e até século XIX. O panafricanismo é um movimento intelectual, é um projeto cultural e político do século XX, e que vai ser fundamental para pensar a luta anticolonial, para pensar as independências da África, mas ele não pode estruturar a pesquisa de história lá para o passado, porque ele não existia no passado. O que esses africanos do século XVIII, do século XIX, se achavam como identidade, se classificavam como identidade, era justamente a sua relação com as autoridades tradicionais, com régulos, com sobas, que vão ter relações distintas com esse comércio de escravos, variadas, com a própria cristianização, às vezes a favor, às vezes contra, às vezes relutantes, e, num certo sentido, sempre criando uma atmosfera luso-africana, digamos assim, particularmente no caso da história de Angola, que complexificou mais ainda a história, por exemplo, da África Austral. Estou aqui focando a minha perspectiva na história de Angola e na história de Moçambique, por exemplo. Dois países que também falam a língua portuguesa, assim como nós, embora com sotaque e com vocabulário distinto, muitas vezes,
e que cada um a seu modo estabelece ou manifesta uma história e tem culturas complexas e diferentes internamente aos próprios países. Ou seja, recapitulando um pouco isso que eu estou falando aqui, a minha preocupação é que nós não transformemos a história da África a despeito, né, da beleza e da importância da publicação da Lei 10.639, que não transformemos a história da África num objeto a ser lido a partir do Brasil. Nós precisamos, ao contrário, estabelecer que a história do Brasil é a história do Brasil, onde é importante a diáspora africana no Brasil, claro que sim, é fundamental valorizarmos as diferentes culturas, as diferentes etnias, as diferentes religiões da diáspora africana na América, mas essa é a história da América, essa é a história do Brasil. Essa não é a história da África. Não é a história de Angola, não é a história de Moçambique. A história de Angola ela é anterior ao tráfico de escravos, muito anterior. Ela também é posterior ao tráfico de escravos. E talvez as grandes, assim como a história de Moçambique é anterior e é posterior ao tráfico de escravos. E talvez seja possível dizer que o grande trauma social que existe, não só em Angola e em Moçambique, a grande cicatriz das memórias históricas que as pessoas partilham e que prezam, inclusive pelos seus entes falecidos ou mortos, diz respeito, número 1, às guerras civis acontecidas posterior às independências, e número 2, a guerra anticolonial. Mas atenção para o detalhe. Quando a gente fala da guerra anticolonial, a gente está falando majoritariamente a partir de Angola, o ano de 1961. 1961. Quando falamos de Moçambique, é 1964. Ou seja, quando nós falamos da história de Angola, nós falamos de uma história de um país com complexidade geopolítica, étnica, linguística, mas também ideológica, histórica e enorme. E não podemos transformar a história de Angola numa espécie de objeto reflexo da história brasileira. Os angolanos não são exatamente aquilo que os brasileiros acham que os africanos em geral são. Os moçambicanos não são exatamente aquilo que os brasileiros em geral acham que os africanos em geral são. São povos diferentes, com contradições diferentes, e esse respeito, essa vocação e esse olhar para a história da África, que o ensino de história da África, que a obrigatoriedade do ensino de história da África e da diáspora africana na América nos coloca, nesse grande desafio que nos coloca, deve ser usado com muito cuidado e, sobretudo, com respeito ético, para justamente que nós concedamos, que nós percebamos, melhor dizendo, que os povos angolanos, os povos moçambicanos, já não falo mais de África, falo só de Angola e Moçambique, com seus diferentes povos, culturas, historicidades distintas, com lastros de experiências e memórias sociais diferentes e até discordantes entre si, dentro de Angola, dentro de Moçambique, esses povos têm a sua história como razão de ser. Deveríamos ter nas universidades brasileiras história de Angola 1, história de Angola 2, história de Angola 3, história de Angola 4, história de Moçambique 1, história de Moçambique 2, Moçambique 3, história de Moçambique 4. E não apenas uma grande história do continente africano. E do contrário, e essa é a minha grande preocupação, às vezes parece que nós estamos fazendo aquilo que os europeus ou norte-americanos fazem com a história do Brasil. Ou seja, transformar ela em 2 ou 3 capítulos de um livro genérico, esquemático, da chamada América Latina. Ora, mas a América Latina é muita coisa. São os povos pré-colombianos, é uma historicidade de diferentes etnias ameríndias, né, os chamados povos originários, anteriores aos portugueses, com distinções e com características muito peculiares, não só dos índios americanos, mas do grande Império Inca, do Império Maia, Império Azteca, como sabemos todos no Brasil. Só que precisamos, obviamente, e sabemos que nós não somos exatamente iguais aos aztecas, aos maias ou aos incas.
E a despeito de que temos grande influência das culturas ameríndias, dos povos Guarani, Charrua, Caigangue, etc., nós não somos exatamente iguais àquela tradição, embora temos coisas deles, obviamente. A mesmo raciocínio nós precisamos fazer para o continente africano. De povos banto, não existe uma etnia banto, existem um tronco linguístico com muitas línguas. E cada uma das línguas e culturas classificam a si e o mundo circundante distintamente. Mas, ainda assim, o recorte da identidade desses africanos não está exclusivamente na parte étnica ou tribal ou identitária do ponto de vista cultural. Ela também vai estar, como é óbvio, na história econômica, na história política, na história das ideologias, das relações de trabalho, do mundo internacional, do diálogo da África com as relações internacionais como um todo, e evidentemente isso nos desdobra com um esforço para compreender a expansão do Islã, que é muito forte no continente africano, a expansão do cristianismo nas suas diferentes categorias, obviamente a expansão econômica do comércio de escravos, do chamado escravismo atlântico, e depois da ascensão dos modernos colonialismos europeus, particularmente ali na segunda metade do século XIX, indo até a Primeira Guerra Mundial, e depois, obviamente, a grande e honrosa e brilhante luta anticolonial de diferentes países, com diferentes relações internacionais e ideológicas, num contexto já de Guerra Fria. Quer dizer, a África que se independiza é uma África do contexto internacional da Guerra Fria, mas é uma Guerra Fria que não era só entre Estados Unidos e União Soviética, os chineses eram um terços, uma terceira via fundamental, e ao longo do processo das independências, há todo um vínculo, por exemplo, de Angola, com o chamado socialismo castrista, com a influência dos cubanos em Angola. Quando a gente fala dos cubanos em Angola, não estamos falando só de pedras, de bonequinhos no xadrez das batalhas. Os cubanos foram mais de 300 mil soldados em Angola, mas também foram os professores. Os cubanos foram também os médicos na República Popular de Angola, proclamada em 11 de novembro de 1975. A própria história de Angola se mistura com a própria história de Cuba, mas os cubanos, nesse caso, como também influenciadores de Angola. A própria história de Angola, da independência de Angola, do Estado-nação angolano, ela também é a história da amarração de Angola no chamado Bloco Soviético. Então, isso vai criar toda uma atmosfera internacional complicadíssima e que deve chamar atenção para nós da importância de focar na história dos países africanos, nas suas intrínsecas diferenças e memórias sociais, na sua longeva história, muito antes da chegada dos europeus e muito depois da saída dos europeus também, e que só, na minha opinião, só efetivamente iremos conseguir combater o racismo brasileiro quando nós conseguirmos enxergar que os africanos têm muitas outras identidades e são definíveis por tantos critérios como nós, porque são seres humanos como nós, e, portanto, não devem ser exclusivamente simplificados na sua manifestação social a partir do critério da cor da pele, do critério racial, do critério religioso ou sequer do critério étnico. Todos os africanos são muitas etnias ao mesmo tempo. Porque todos os seres humanos temos, nós todos, muitas identidades ao mesmo tempo. Os africanos, e falo da minha experiência pessoal, dos amigos que tenho, quase todos que eu conheço falam muitas línguas, são poliglotas. Então, vejam que tratar da história de um continente que não é o nosso pressupõe um investimento fortíssimo, primeiro, da gente trabalhar contra os grandes estereótipos, trabalhar contra os reducionismos, trabalhar contra as simplificações e, sobretudo, conceder e reconhecer a razão de ser das histórias, das memórias, dos investimentos
desdobrados em vários subcapítulos, né, da educação, da cultura, da política, da economia, da religião e assim por diante, mas que efetivamente deve ser, na minha opinião, pensado pelas escalas nacionais africanas ou até mesmo infranacionais africanas. Só assim nós poderemos ter um comprometimento ético de finalmente tratar, usar antídotos, melhor dizendo, trabalhando a diversidade, trabalhando a multiplicidade, trabalhando o respeito à diferença e a complexificação da nossa compreensão sobre o ser humano. Só assim poderemos tratar de um ensino de história da África que efetivamente vai transformar a história do Brasil em algo realmente inclusivo, democrático e combater na espinha dorsal das estruturas racistas e persistentes da sociedade brasileira. Então, a minha perspectiva aqui nessa fala, ela cada um desses capítulos que eu falei, que vem lá da expansão banto e depois da migração banto, da expansão islâmica, passando pelo escravismo, depois o colonialismo moderno, depois a luta anticolonial, depois o processo de instauração de estados, nações no continente africano, tudo isso fica nítido que não é possível de ser feito de maneira adequada numa única disciplina, na disciplina de História da África. Porque, efetivamente, a disciplina de História da África ela não pode se tornar um gueto. Nós precisamos romper e lutar contra a guetificação do ensino de História da África. E vou dar 2 exemplos. Há muita importância, por exemplo, da história, agora, recentemente, falamos sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, né? Há uma história dos conflitos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, onde tem a participação importantíssima dos povos africanos, na Primeira Guerra Mundial e também na Segunda Guerra Mundial, nas suas diferentes ramificações, seja no norte africano, seja no centro e sul do continente, seja nos contextos complicados, por exemplo, de vinculação desses povos africanos como soldados, carregadores, no contexto do colonialismo, né? As metrópoles coloniais obrigaram e alistaram, às vezes forçadamente, jovens para servir como soldados na Primeira e na Segunda Guerra. Então há uma história da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial onde nós precisamos colocar os africanos e os asiáticos ali. Então tem que ter história da África ali. Como também há uma história fundamental, e parte do que eu falei aqui, da Guerra Fria, que coloca também os africanos como elemento importantíssimo nesse debate. Nos imperialismos do Ocidente, capitaneados pelos Estados Unidos, como um imperialismo soviético, capitaneado pela União Soviética. Tudo isso diz respeito a capítulos da própria e chamada história geral, que nós devemos necessariamente colocar o olhar, ou colocar fatos e personalidades e acontecimentos acontecidos por protagonistas africanos ou até mesmo na próprio território africano dentro dessa história geral. A história da África, a história dos africanos, ela é a história do humano. Em todos os capítulos, quase todos os capítulos da história chamada geral, nós precisamos colocar um olhar atento aos povos africanos, a pessoas que tiveram agruras, paradoxos e desafios particulares e que conseguiram, a seu modo, responder a isso tudo, a essas complexidades todas. Um outro capítulo, portanto, esses capítulos da chamada História Geral, Primeira e Segunda Guerra Mundial ou Guerra Fria, isso é assunto da África também. Isso é assunto também dos povos africanos. Isso deve ser pensado também, porque a África, ela também é contemporaneidade. A história da África, ela não é só a história da África dos antigos reinos, do reino do Mali, do reino do Songhai, do reino do Ghana,
do Grande Zimbábue. A história da África também é a história contemporânea. E a história contemporânea é a história da geopolítica, das ideologias, dos Estados-nações, das relações internacionais, dos conglomerados econômicos, e isso tudo, obviamente, se faz parte da nossa história como brasileiros, gaúchos, latino-americanos, vai, obviamente, fazer parte dos meus amigos de Maputo, de Moçambique, né, e africanos. Todos eles são muitas coisas, todas essas complexidades que eu rapidamente abordei aqui, na minha opinião, devem ser mais bem tratadas e devemos, talvez, iniciar uma agenda de estudos e de pesquisas que olha exatamente para a história contemporânea da África como um outro caminho, como uma outra estratégia pedagógica e política de combate ao racismo no Brasil. Muito obrigado pela atenção. Estou disponível para continuar depois a conversa e para desdobrar e desenvolver essas reflexões em futuras oportunidades, futuros projetos. Muito obrigado. Um abraço.